você, que bom saber que você não parou de estudar, não parou de se preocupar, e hoje nós vamos continuar com o quê? Geografia Física. É isso mesmo, é isso que eu falei para vocês na aula anterior. E se você não assistiu a aula anterior, dá uma conferida lá nas aulas anteriores que nós conversamos sobre a dinâmica interna da Terra, as 3 camadas, falamos também de rochas e minerais, e hoje nós vamos compreender as teorias sobre a dinâmica dos continentes e oceanos. Cara, quando eu falo assim de teorias sobre a dinâmica dos continentes, é que lá no passado existia uma incógnita, existia alguns rumores, uma galera começava a analisar e falar assim, olha, eu acho que esses continentes já formaram um continente só. Hoje você vai estar ouvindo aí e vai falar assim, não, professor, é a Pangeia. Pois é, só que lá no passado não se tinha ideia sobre essa Pangeia. Não se tinha ideia sobre essa ideia dos continentes ser todos um só. E o que o pessoal lá no passado fazia? Olhava mais ou menos os mapas, olhava o mapa e falava assim, parece que se encaixa. Você já deve ter feito isso, né? Em algum momento olhado o mapa e falado, cara, esse mapa mundi parece um quebra-cabeça. Se eu recortar esse negocinho, aproximar os continentes, eu acho que dá para formar um continente só. Só que lá em 1913 para 1914, um indivíduo chamado Alfred Wegener foi o primeiro a propor isso como teoria científica. Professor, como é que funciona essa paradinha de propor como teoria científica? Wegener começou a estudar na literatura e nas análises quais eram os conceitos, quais os elementos que podia comprovar ou colaborar para a ideia de que os continentes formavam um único continente no passado. Primeira observação de Wegener estava relacionada ao contorno dos continentes. Os continentes, eles têm um formato e esses formatos parecem se encaixar, cara. A ideia da geomorfologia. A partir dessa percepção, Wegener vai formular alguns argumentos. Entre os argumentos mais conhecidos de Wegener está o argumento geomorfológico da forma, o argumento geológico, porque ele analisa descobertas onde na costa leste do Brasil e na costa oeste da África, do continente africano, você encontra rochas semelhantes, rochas com a mesma formação, alguns dobramentos e camadas semelhantes. Wegener chegou à conclusão, possivelmente esses continentes estavam ligados e eles se separaram. Segundo argumento que o Wegener vai trazer, o terceiro argumento na verdade, paleontológico. Esse argumento é o argumento mais fundamentado de Wegener. Ele vai fazer uma busca bibliográfica e vai perceber que a descoberta de fósseis, tanto animais quanto vegetais, em diversas partes do mundo, colaboravam para a ideia de que os continentes eram um só. Professor, mas como assim? É mais ou menos assim, ó. Eu encontro um fóssil de um animal terrestre na América, na África, na Índia e na Austrália. Qual é a proximidade que tem desses continentes? Proximidade nenhuma. Wegener, eu até costumo brincar que Wegener pensou, cara, ou esses animais são super saiyajin e fez o teletransporte, ou esses animais, cara, eles eram bruto demais, eles foram um nado e atravessaram para o outro lado, ou em algum momento esses continentes estavam ligados. Cara, é óbvio, né? Que a última opção é a melhor. Em algum momento esses continentes estavam interligados. E aí, a partir dessa dinâmica, Wegener apresenta a sua teoria, que nós chamamos de teoria das derivas continentais. Teoria das derivas continentais. Na visão de Wegener, os continentes faziam parte de um só, um único continente, que ele vai dar o nome de Pangeia, e esses continentes estavam à deriva. Só que Wegener não conseguiu explicar por que se separou. E por não conseguir explicar por que se separou, Wegener por muito tempo foi considerado como um doido, ridicularizado, como uma teoria falha. Somente em 1960, Hans ele vai liderar uma ampla pesquisa. Os Estados Unidos ali num período pós-guerra
no período pós-guerra, começa a mapear o assoalho oceânico, o fundo do oceano, e aí eles descobrem algumas coisas interessantes, umas grandes cadeias montanhosas, principalmente a dorsal meso-oceânica, que fica no Atlântico, maior do que a Cordilheira dos Andes. E aí esses caras começam a analisar e preocupar, peraí, por que eu tenho uma cadeia montanhosa desse jeito? Pega-se algumas amostras e percebe que as rochas que estão na crista dessa cadeia, no centro, no topo dessa cadeia montanhosa, são rochas recentes, enquanto à medida que vai se aproximando dos continentes, as rochas vão ficando cada vez mais antigas. E a partir dessas descobertas, a partir do mapeamento do assoalho oceânico e da análise do vulcanismo, nós chegamos à lógica da teoria que é mais aceita hoje, que é a teoria das tectônicas de placas, que nós popularmente chamamos de teoria das placas tectônicas. O que Hans vai chegar na conclusão, mas a equipe? Que a Terra, a crosta, ela é dividida por grandes blocos rochosos, que eles chamaram e nós chamamos até hoje de placas tectônicas, e que essas placas estão em movimento por estar sobre o magma, sobre uma camada que nós estudamos anteriormente chamada astenosfera. Essa camada que é pastosa, cara, ela possibilita um movimento dessas placas tectônicas, e essas placas tectônicas elas se movimentam de duas formas, vamos ser mais exato. O movimento dela, ou ela é um movimento horizontal, e esse movimento horizontal nós vamos chamar de orogênesis, ou ela se movimenta verticalmente. Esse movimento vertical nós chamamos de epirogênesis. De novo, movimento horizontal, orogênesis, ou movimento orogenético. Movimento vertical, epirogênesis, ou movimento epirogenético. Agora olha para cá, vem para cá, vem para cá. A partir dessa lógica, nós precisamos estudar e compreender bem o movimento orogenético. Porque o movimento de orogênese ele vai formar o quê? As cadeias montanhosas. O movimento de orogênese vai formar tanto as dorsais mesoceânicas, quanto as cordilheiras, quanto as grandes montanhas que nós temos na superfície da Terra. A partir do movimento orogenético, nós temos 3 movimentos que você não pode esquecer, cara. 3 movimentos que não pode esquecer e você deve anotar. Você deve anotar. Primeiro movimento, convergente. Segundo movimento, divergente. Terceiro movimento, conservativa. De novo, primeiro, o que eu disse? Isso, convergente. Segundo, divergente, parabéns. E o terceiro, conservativa. Sacou? É facinho, não é? Agora vem para o quadro, olha para o desenho, olha para o desenho. Eu tenho aqui um movimento convergente, que também é conhecido como movimentos destrutivos. Professor, por que é destrutivo, cara? O que um movimento destrutivo faz? Destrói. Destrói o quê? Destrói parte da placa tectônica. É isso mesmo, é isso mesmo. A Terra é um movimento dialético, cara. Dá uma olhadazinha, dá uma olhadazinha. Eu tenho 2 placas, nós já estudamos na aula anterior o seguinte. Eu tenho crosta continental, crosta oceânica. A crosta oceânica ela é mais densa que a continental. O que é uma crosta mais densa? Ela é mais pesada, cara. Já a crosta continental, ela é menos densa. O que é menos densa? Ela é mais leve. Quando há um encontro, o choque dessas 2 placas, aqui representado pelo desenho, crosta oceânica, pelo desenho em preto, de vermelho eu tenho crosta continental. As 2 crostas, quando elas se chocam, olha certinho, a placa tectônica mais densa, ela é empurrada para baixo, em virtude do seu peso, ela é mais densa, tem menos capacidade, mais dificuldade de dobrar, certo? Do que uma crosta continental. Já a crosta continental, por ser menos densa, cara, ela vai se dobrar com maior facilidade. Então, no choque das 2, olha o que acontece. Eu tenho 2 crostas, do choque, cara, uma vai para baixo, a outra vai arrastando, e ela vai o quê? Se dobrando. Ficou zoado o meu caso, né? Mas ela vai se dobrando,
Sacou isso? Olha para o desenho. Uma vai afundando. Essa que afunda, ela vai entrar em contato com o magma, processo de fusão. Ela volta a ser magma. Por isso que o movimento convergente é destrutivo. Já a crosta continental, ela vai se arrastando e ela dobra, dobrando, ela sobe, subindo, o que ela está formando? Cadeias montanhosas. Esse movimento de choque, onde uma placa ela entra no processo de fusão, ou seja, ela é destruída, e a outra dobra, nós vamos chamar de subducção. Qual que é o nome do processo? Subducção. A subducção, uma placa, ela volta a ser magma, uma parte da placa volta a ser magma, e a outra parte ela dobra. Exemplo, Cordilheira dos Andes. Beleza? Placa de Nazca, placa sul-americana, Cordilheira dos Andes. Professor, só tem esse movimento do choque das placas? O movimento convergente só tem nesse modelo? Não. Pus um outro modelinho aqui para você. Eu tenho agora duas placas continentais. Duas placas continentais com a mesma densidade. Porém, cara, depende do tamanho da placa e da velocidade do movimento, certo? No caso aqui, eu tenho uma placa continental com mais velocidade, com maior velocidade, que se choca com uma placa continental com menor velocidade. Como a velocidade aqui é um fator de influência, uma placa é como se ela adentrasse no meio da outra. Percebe o que está acontecendo aqui? A placa está adentrando, tem a mesma densidade, mas está adentrando. Quando ela adentra, cara, é isso aqui, ó, olha o encontro. O que vai acontecer? Adentrou, eu não dobrei? Sim ou não? Olha meu dedo, ó. A placa adentrou, o que vai acontecer? Eu vou dobrando, vou erguendo. Saca? Tipo uma forquilha. Dentro desse processo, cara, eu tenho agora não mais a subdução, porque uma placa não está desaparecendo. Eu tenho uma obdução. Todas as duas placas vai se dobrar. E aí vai formar uma grande cadeia montanhosa, como a cadeia montanhosa do Himalaia, cara, onde eu tenho o quê? O pico mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Suave isso? Subdução, obdução. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto de duas placas, por exemplo, oceânica, cara. Aí aqui o oceano cobrindo, o que eu vou formar aqui sobre o oceano? A ponta dessa montanha vai ficar acima do oceano, formando uma ilha. Uma ilha. Exemplo, Japão. O Japão é desse processo, do encontro de duas placas, dobrou e eu tenho a formação de uma ilha. Beleza? Agora vamos para o segundo movimento. O segundo movimento eu chamo de divergente. Movimento divergente. O que acontece com o movimento divergente? É uma separação das placas. Olha para cá. As duas placas agora se movimentam no sentido contrário. Professor, por que se movimenta no sentido contrário? Pela mesma coisa que movimenta no sentido de divergente. E as correntes convectivas do interior da crosta. Essas placas, quando ela vai se afastar, você concorda comigo que aqui está exercendo pressão magma? Quando ela se afasta um pouquinho, cara, o magma sobe e ele é derramado. O magma sendo derramado, eu tenho esse derramamento vulcânico, esse derramamento de magma, esse magma vai sendo resfriado e por ser resfriado ele vai formando parte da placa tectônica. Então o movimento divergente é um movimento construtivo. Aqui eu pus um modelinho que vai servir para dois exemplos para nós. Eu tentei, tá, cara? Eu me esforcei aqui no desenho. Vamos dar uma olhada assim. Aqui eu tenho uma estrutura do relevo. Aqui eu tenho a continuação dessa estrutura do relevo. E tem uma fissura aqui, que é causada pelo movimento de quê? De divergência. O que acontece aqui? Aqui eu peguei o exemplo do Rift Valley, lá na costa leste da África. No Rift Valley eu tenho o centro de uma placa, mesmo uma placa, exercendo aqui muita pressão por causa das correntes de convecção, ela vai esticando, vai abrindo a placa. À medida que for esticando aqui, ó, esse relevo ele vai afinando, e aí afinando ele vai rebaixando, no movimento quase que epirogenético, ele vai rebaixando, vai esticando e abaixa, esticando, dá uma olhada, esticando e abaixa. É mais ou menos, cara, quando você pega um elástico, agora que você está tendo que usar máscara,
Você pega um elástico, você vai esticando o elástico. Vou pegar aqui uma máscarazinha, certo? Olha o elástico. Eu vou esticando o elástico. A parte aqui onde eu estou esticando, o elástico vai afinando, certo? E a parte onde eu não estou esticando, vai acumulando parte desse elástico. Com a tela vai ser a mesma coisa. A parte que eu vou esticando vai afinando e as bordas vão engrossando, que é o caso aqui, ó. Afinou e as bordas vão engrossando. Com o tempo, cara, qual que é a tendência ao longo do tempo? Esse negócio estica e afina tanto que ele fica mais baixo que o nível do mar. Quando ficar abaixo do nível do mar e tem um encontro com o nível do mar, o mar adentra e aí eu tenho a formação de um novo oceano. É assim que foi formado, por exemplo, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, antes a América estava ali colada com a África, foi esticando, ficou tão fino, o oceano adentrou, formou um novo oceano. Agora olha detalhes importantes. Aqui na África ainda não houve a separação total. Quando há separação total, o magma sobe e aí eu tenho a formação da dorsal. No nosso exemplo aqui, dorsal mesoceânica. Questãozinha que já até caiu no Enem, beleza? Agora vem para cá para o último movimento, movimentos transformantes. Os movimentos transformantes, eles nem são construtivos e nem destrutivos. Não destrói e nem constrói. Eu tenho aqui um movimento lateral. Uma placa se movimenta lateralmente em relação à outra. Professor, ela fica se mexendo? Não, cara, isso é um exemplo. É sentido único, ó. Ela vai se movimentando, vai arrastando. E qual é a consequência disso, professor? Se não destrói nem constrói. Cara, aqui eu tenho muita liberação de energia para essa placa se movimentar. Se tem muita liberação de energia, eu vou ter bastante terremoto, cara. Eu vou ter ocorrência de terremoto. Exemplo de uma placa transformante é a falha de San Andreas, certo? Ou de Santo André, lá na Califórnia. Suave isso. Te dei 3 exemplozinhos, 3 movimentos básicos que você não pode esquecer: convergente, divergente e transformante. Quando eu entendo isso, cara, eu vou para aquela coisa que é basicamente o resumo da crosta. E qual que é basicamente o resumo da crosta? Os agentes do relevo. Os agentes do relevo são agentes que ou eles constroem ou eles modelam o relevo. Professor, como é que um agente constrói o relevo? Simples, cara. O agente constrói relevo de dentro para fora. E o que modifica o relevo de dentro para fora? Lembrou? Não é os movimentos tectônicos? Sim ou não? Os movimentos tectônicos. Então, agentes internos eu vou chamar de endógenos. De novo, agentes internos eu vou chamar de endógenos. O que os agentes endógenos ou internos fazem? Agentes endógenos, eles são construtores e eles constroem por meio do quê? Do vulcanismo, do maremoto e do terremoto. Fatores que eu até quero voltar aqui, ó, dá uma olhada. Esse tipo de movimento aqui, que é um movimento convergente, é um movimento que gera muito terremoto. Professor, por que gera muito terremoto, cara? Porque no encontro e nessas dobras vai acontecendo algumas fissuras. E por acontecer algumas fissuras, o magma dentro dessas fissuras formando terremotos. Movimento que gera terremoto. Esse movimento aqui também gera terremotos, porque eu estou ali batendo uma rocha na outra, fissuras, terremotos e vulcões, vulcanismo. Já o movimento divergente, cara, ele também tem um aspecto de vulcanismo, mas agora o aspecto principal é a formação da dorsal mesoceânica. Suave? Todo movimento sísmico ele gera um certo abalo. E o transformante ele gera muitos terremotos. Tranquilo? Então, vulcanismo, terremoto e maremoto. Diferença de terremoto para maremoto básico. Quando o abalo sísmico se dá no interior do oceano, eu vou chamar de maremoto. Quando é na superfície da crosta, quando é na crosta continental, eu chamo de terremoto. Detalhe: onde inicia o terremoto, o ponto inicial lá no interior da crosta, eu vou chamar de hipocentro. De novo, hipocentro.
Onde eu tenho na superfície o ponto de abalo, o ponto mais forte do terremoto, eu chamo de epicentro, beleza? Epicentro de superfície, hipocentro no início da crosta, lá no interior da crosta. E o segundo agente que nós temos são agentes externos ou exógenos. Agentes externos ou exógenos. Os agentes exógenos, eles são o quê? Modeladores. Um agente modelador, ele não constrói, ele modela, ele transforma. Professor, como é que o relevo é transformado? Cara, olha em volta. Como é que transforma um relevo? Por meio das ações do quê? Das ações do tempo, das intempéries. Chuva, vento, sol, não é isso? Rios, tudo isso, geleiras, tudo isso não modifica, não modela o relevo. Aí eu vou ter os agentes exógenos, que vão atuar de duas formas: intemperismo ou erosão. Professor, mas não é a mesma coisa? Não, cara. Enquanto o intemperismo está relacionado diretamente ao desgaste da rocha, desgaste ou decomposição da rocha, depende. Se for físico, desgaste, perca de sedimento e fragmentos por meio de movimentos mecânicos. Se for químico, por meio de processos químicos, a rocha vai entrando em decomposição. Agora, a erosão não. A erosão, ela modela o relevo pela superfície. E eu vou ter diversos tipos de erosão. Erosão eólica, pelo vento. Erosão marítima, pelo mar. Eu vou ter erosão glacial. Vou ter glacial pelo gelo. Eu vou ter erosão antrópica e outras mais, cara. Pelo rio ali eu vou chamar de erosão fluvial, pela chuva, erosão pluvial e outras coisinhas mais. E eu espero que você entenda agora essa revisãozinha básica e que você detone. Mas antes de você sair, eu vou dar uma saidinha na tela, você printa a tela, depois eu volto e te mando um beijão. Dá uma olhadazinha. Printou? Deu? Então fica com Deus e até a próxima.